Graça e paz da parte do Eterno, nosso Pai, nosso Deus, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos amados irmãos que estão me vendo ou me ouvindo em qualquer parte do Brasil e do mundo, que o amor de Deus e a paz de Jesus Cristo adentre vossos lares, vossas vidas, vossos corações e vos encha de amor e de paz. Amém. A mensagem que trago hoje para a nossa meditação está no livro de Mattialhu, ou Matialhu, nome original, quem estuda aqui comigo já sabe, no hebraico, ou a versão no aramaico, Matai, e para nós, transliterado para nós como Mateus. Mateus, capítulo 7, dos versículos 1 ao 5, é a nossa meditação de hoje. A mensagem que trago hoje, como vocês mesmo estão vendo no título do vídeo, cuidado com os vossos julgamentos. É uma mensagem, uma palavra que trago hoje. Eu ia dar uma outra mensagem. Hoje eu ia trazer uma outra passagem, uma outra mensagem para a nossa meditação. Eu meditando na mensagem a qual eu tinha escolhido. Muito pertinente também para esses tempos. Mas, durante a semana, o Criador fez puf na minha mente. Aí eu comecei aqui, ó, uma mensagem que não tinha nada a ver com a que eu ia dar. Tem pontos de ligação, mas não é exata. E começou aqui, ó. Aí desenvolveu todo no meu cérebro. Aí eu pensei na passagem, pô, já tá aí. Aí eu digo, eu entendi, senhor. A mensagem a qual o mestre quer que eu traga hoje. Eu ia dar uma outra, mas ele quer que eu dê essa, e eu estou trazendo. Tanto que, analisando a mensagem, é uma mensagem que eu possa dizer assim, é universal. É para você que não é de igreja, que possa estar me vendo, possa ter se deparado com o canal agora. E Deus te levou até aqui para você ouvir a mensagem. Você não anda em igreja, você não aceitou a Cristo ainda, anda a Deus dará, desgarrado pelo mundo, uma ovelha desgarrada, mas o Mestre, o nosso Senhor Jesus, quer te resgatar e te trazer deste mar de lama ao qual você vem inserido, a qual você está atolado até o pescoço. Ele quer te tirar daí, ele está com a mão estendida para te tirar desta situação. Pode ser a situação que for. Pode ser a situação que for. Ele te perdoa se você se arrepender e o aceitar. Ele está com a mão estendida para você. Aí você pode ter se deparado com este vídeo. E para você também que está dentro das igrejas, que se considera um crente, está dentro das congregações, mas praticando esses mesmos tipos de ato ao qual eu vou ler agora. Isso é para o ser humano. É um costume do ser humano. E é até forte. O Senhor me mostrou claramente a mensagem e eu estou trazendo, compartilhando com vocês aqui, para o bem de todos, para o meu bem, para o bem de cada um de vocês, para o bem de toda a humanidade. Que isso é um problema grave que nós temos. Lá mesmo no meu setor de trabalho eu paro muitas vezes calado, só observando a situação. Em todo canto, aglomeração de pessoas. Em todo canto tem esse problema. É algo terrível. E algo mais terrível ainda de coisas que eu vou dizer, baseado nas escrituras. Vamos começar a ler? Mateus 7, do versículo 1 ao 5. Vamos começar. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração ao Criador, para que Ele se faça presente aqui e aí, e que abra nossos corações e nosso entendimento para a mensagem. Vamos ler. Vamos começar, vamos orar. Feche seus olhos, ou como você se sinta melhor onde você está. Eterno Pai, Senhor da glória, ó Rei Criador, toda a honra e toda a glória seja dadas a Ti, a ninguém mais. Que cale-se o homem neste momento, e que flua, e que fale, que se pronuncie, ó Senhor. Me atrevo a me colocar à Tua disposição. Clamo por misericórdia a Ti, para todos nós seres humanos. Estou aqui diante de Ti para falar a Tua mensagem.
não deixe que eu profira nada de mim, mas que as mensagens que vá sair a partir de agora seja inspirada pelo teu Espírito. Ô Senhor, que essa mensagem, que essa palavra possa alcançar a todos, a irmãos que pratiquem esse ato, ou para outros que ainda não veio para o teu caminho, que possam estar me vendo, que essa mensagem flua até eles, que eles possam compreender verdadeiramente o sentido da palavra. Em nome do teu Filho amado, Pai, Jesus Cristo, que a tua vontade seja feita nesse momento, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos começar a leitura. Mateus 7, dos versículos 1 ao 5. Não julguem, para que não sejam julgados, porque com o juízo que julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que medirem, vocês serão medidos. E como você vê a palha, o argueiro, depende da tradução, ou o cisco, no olho do seu irmão, mas não examina a trave que está no seu próprio olho. Ou como diz a seu irmão, permita-me tirar a palha de seu olho, e eis que a trave está em seu próprio olho. Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então poderá examinar e tirar a palha do olho do seu irmão. Até aqui. Quando eu me deparo com esta passagem, vamos examinar esses versículos aqui, todos eles, do 1 ao 5 de Mateus 7. O primeiro versículo, logo, não julgue para que não seja julgado. Muito usado hoje por esse sistema antropocêntrico, relativista, humanista. O que vem a ser isso? Esse sistema antropocêntrico. O que vem a ser? Antropocêntrico vem da palavra, deriva da palavra grega antropo, homem, ou seja, o culto voltado ao homem, a liturgia, o louvor, tudo voltado ao homem. E nesse tipo de humanismo, que hoje é pregado na massa esmagadora, esse homem moderno, esse irmão moderno, esse homem moderno que povoa as congregações, hoje, não todos, lógico, mas uma boa parte, eles não gostam de ser confrontados com o erro. Temas como inferno foi abolido das mensagens. Pecado caiu em desuso. Hoje, as pregações, as mensagens que são colocadas, colocam-se de uma forma que faz com que o homem seja o centro do universo, não mais Deus. Tiraram Deus das pregações. Agora é o homem. Faz com que o homem seja a cereja do bolo. Faz com que o homem seja dono do seu destino, dono do seu amanhã. Que eu saiba é Deus que é o dono do amanhã. Ele tem o poder do amanhã. Mas hoje a pregação, as mensagens de hoje, ela faz com que o homem seja o dono do seu destino. Vai para a igreja receber uma injeção de B12 na veia para se motivar e se enaltecer. Porque as mensagens é isso. As mensagens não mais confrontam o pecador com o pecado. Não mais fala, porque se eu for pregar temas proibidos como o inferno, como o pecado, ele sai da igreja. E eu, como pastor, que preciso do dízimo dele, eu não posso perder clientes. Antigamente as igrejas davam pancada, advertindo, falando, pregando. Tinha poucas igrejas. Mas hoje, quando você confronta, que você bate de frente com tais mensagens, o que é que acontece? O irmão sai da igreja. Ah, está pregando demais sobre isso, tocando demais no meu pecado. Está me advertindo demais, eu não quero isso. Eu quero me enaltecer. Eu quero que massageie meu ego. Eu sou o dono do destino. Eu sou o dono do amanhã. Eu sou o dono do amanhã. Eu sou o dono do meu destino. Que negócio é esse? Eu sou o responsável pelo dia da manhã. É mesmo? Eles acham isso e não querem mais ser confrontados. Aí quando o pastor prega demais, o pregador prega nesse sistema, ele sai da igreja e vai para aquela que permite ele andar, frequentar a igreja, até nu, se for possível. Porque eu não quero saber nada disso. Eu me alimento do teu pecado. Como em Oséias.
aquele povo, o contexto da época, já preguei um dia desse sobre isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se fosse possível, tem igreja que permite você entrar lá até nu, se for possível. Por quê? Porque eu não quero saber de você. Eu me alimento do teu pecado. Eu quero saber do que você tem no bolso. Da sua quantia, do seu dízimo, da sua oferta. Eu quero saber disso. Aí eu não posso te espantar. Venha como estás e permaneça como estás. E aquelas igrejas que pregam corretamente a palavra de Deus, se vê em muitas delas corrompido pelo sistema e cede a eles. E esse texto aqui, de Mateus 7,1, eles gostam de usar, não julgue para não ser julgados. Para escapar de sua imundície, dos seus pecados, para fazer vista grossa, que a gente não toque no assunto. Biblicamente, o seu pecado pode ser confrontado e pode ser denunciado. Agora, eu não posso dizer, julgar você. Está julgado, está condenado. Não, porque isso pertence ao Criador. Mas confrontar o seu pecado, o meu pecado, pode confrontar. Porque é bíblico. Porque se não fosse assim, Paulo jamais teria confrontado Pedro, pois não está andando com a verdade do Evangelho. Ele não estava andando com a verdade do Evangelho, e Paulo mesmo fala em Atos que o repreendeu na cara, por ele não estar andando com a verdade do Evangelho. Ele não o condenou, está no inferno, não. Você está errado. Isso tem que ser confrontado. Hoje, a mensagem vem sendo omitida de diversas formas. Hoje é só enaltecimento do homem. E como eu disse, esse termo aqui, muito mal usado, esconde e camufla grande parte das suas imundícies e desvaneio hoje em dia. Quando você lê esses versículos e começa a entender até todo ele, aí você começa, aí entende, você vê que não é isso. Aí é que eu vou entrar agora na mensagem. A advertência para você, irmão do mundo. Você do mundo, que ainda não aceitou a Cristo. Você, irmão de igreja. Para mim também, é para todos nós. Um problema crônico do ser humano. Eu fico observando onde eu trabalho. E onde eu já trabalhei, e na comunidade, e na sociedade. Eu observo muito. Eu só observando. Meu Deus, como o povo gosta de julgar uns aos outros. Como o povo gosta de acusar. É forte que eu vou falar agora. Preste muito bem atenção no que eu vou dizer. Preste muita atenção. Deus me tocou nisso para eu falar, é grave. Preste muito bem atenção. Eu vejo os irmãos lá no meu trabalho. Vou dar um exemplo. É o exemplo da sociedade. Já observei muito, é geral. Muitas das vezes nós seres humanos, nós temos pecado, nós temos defeito. E muitas vezes nós temos defeitos que às vezes é grave e incomoda o nosso próximo, o nosso vizinho. Todos nós temos defeitos e pecados. Tem defeitos e pecados que eu sei que você tem, mas que é tolerável. Haver defeito e pecado que só te prejudica a ti mesmo. Não me traz incômodo. Mas tem defeitos e pecados que incomoda demais. Tem defeitos terríveis, que defeito esses teu causa um prejuízo a mim. Me incomoda. É grave isso que você fez, irmão. E se omitiu, vai trazer prejuízo e consequências a mim. E o que é que acontece? Acontece isso. Muitas das vezes, você exclui essa pessoa do seu convívio, do hall, trabalha com ele. E se for no caso de um trabalho, se for no vizinho, deixa pra lá. Se for dentro do trabalho, o trabalho é só profissionalmente, porque é o jeito. Tem que lhe tragar só conversa essencial. Mas não faz parte mais daquele hall de amizade, daquele grupo íntimo. Te exclui e deixa pra lá. Às vezes é um defeito que você tem, que muitas das vezes não causa estrago a mim, mas eu não gosto. E pega, te exclui e começa agora a sentar o sarrafo em você. Começa a meter o pau em você, começa a falar de você no linguajar popular, começa a meter o pau em você no linguajar do mundo, criticar você, sentar o sarrafo em você e falar de você para todo aquele grupo. E para eu me saio agora como o bom. Eu me saio agora como o cara, o bom, que não tem pecado nem defeito. O inimigo te usa de um jeito que enterra aquele completamente e você consegue fazer a cabeça daquele, porque só falando de você para aquele, aí o povo termina acreditando e pegando e te exclui.
E você fica mal visto no grupo e excluído. Biblicamente falando, dentro de um texto desse. Você pensa, muitas das vezes você acha que você é o cara. E que só quem tem defeito é ele. E que tem pecado é ele. E não olha para si mesmo. Se pegasse você e ele, a qual tanto você condena, a tanto que você fala dele para os seus amiguinhos, que exclui ele, só trabalha com ele, ou convive com ele no colégio, ou na rua que mora, porque é o jeito. Se para Deus, se pegar você e ele, biblicamente falando, pegar vocês dois e botar na balança divina, se fosse possível medir assim, e é possível, os teus pecados e os teus defeitos ia pesar mais na balança divina do que aquele a quem você acusa. Como é que você, aqui ó, como é que você vê a palha, o cisco, o argueiro que há no olho do teu irmão? Ou seja, como é que você fala do defeito dele? Como é que você acusa ele do pecado dele? E não olha para o seu, que há aqui ó, no quarto, uma trave enorme. Quando o mestre fala dessa trave, ele usa o cotidiano, do linguajar normal. Ele está se referindo a essa trave, aquelas, como a gente chama aqui de pilastra, que segurava a sinagoga, o templo de oração judaico. Aí tinha aquelas pilastras, né? É chamada de trave. A gente chama de pilastra, que segura de sustentação do templo. Aqui, ó. Aí chamava de trave. Olha só, enorme. Eu falo do pecado do outro, eu falo do defeito do outro, eu critico o outro, eu falo dele. E me ofereço para tirar o cisco do olho dele. Falo do pecado dele, acabe com isso, pare com isso é ruim. Que coisa ruim. Mas não olho para mim mesmo, que há uma trave no meu olho. Se o dele é um cisco desse tamanho, um pecadinho assim, um erro assim, no meu é uma trave desse tamanho. Ou seja, muito pior. Botando na balança divina, o meu pecado e o meu defeito vai pesar muito mais do que o dele. E eu não paro para olhar isso. E eu não paro. Costume da sociedade, costume do homem, costume da mulher, tanto de igreja como do mundo. Quando você tem o pleno conhecimento de Deus, você não age assim. Você não age. Muitas das vezes a gente fala daquele cidadão e não sabe a real dele. Você não está no lugar dele. Você não passa o que ele passa para estar dessa forma. Mas o exclui, o joga para lá, aponta e não olha para o seu próprio umbigo e não vê que os seus defeitos são bem piores do que o dele. Enquanto você fala dele, já tem outro que está olhando para você. Pode ter certeza. Eu sempre estou dando um exemplo lá do trabalho. Muita gente, eu sempre estou dando exemplo lá de onde eu trabalho. Como também da rua, onde eu moro, e vários locais. Esse cidadão falando desse, e eu só ouvindo. E ele se achando o máximo, falando desse. Quando é no outro dia eu trabalhando com outra equipe, agora é a vez daquele tirar o couro dele, que se acha santo falando dele. Minha gente, pecadores falando de pecadores, apontando o dedo sem olhar para si mesmo. Outra coisa mais terrível é o que eu vou entrar agora. Preste muito bem atenção. Muitas das vezes a gente fica indignado com assassinos, estupradores, molestadores, pedófilos. Que terrível, meu Deus. A gente condena. Preste muito bem atenção no que eu vou dizer agora. É forte, baseado nas escrituras. Me lembrei agora até do irmão Gerdivan. É forte. Irmão Gerdivan tá até adoentado, tá até na UPA, com a garganta inflamada, inflamou grave. Ele está lá internado. Que Deus te abençoe e coloque a mão sobre você neste momento. E saiba que quem está com você é mais poderoso para te curar assim. Haja, limpe e tu será curado. Já já você está aí no nosso seio novamente. Amém? Amém. Então, o que eu vou falar, pegando o gancho do irmão Gerde, é forte. Muitas das vezes a gente fica indignado, angustiado, aperreado. Vou trazer um caso abominável de um assassino em séries, que por onde passava desaparecia criança. Ficou num local, começou a desaparecer várias crianças, depois acharam várias mortas, enterradas, escondidas na mata. E quando descobriram que era esse cidadão.
E depois foi observar de onde ele tinha vindo. E juntar as peças, que por onde ele passava, ele deixava rastro. Ele pegava crianças, atraía as crianças, levava para a mata. Ele castrava as crianças, estrupava. Ninguém sabia como fazia exatamente. Só sabia que ele estrupava as crianças e depois castrava os meninos. Mutilava e enterrava. Que abominável um ser usado pelo demônio. Meu Deus, que terrível. E a gente fica indignado com isso. E outras coisas mais, do cidadão que chega e rouba o pai de família para tomar um celular ou coisa qualquer e o mata. E a gente fica numa angústia, a gente fica terrível, um ódio. Aí deixa a nossa carne falar, miserável. Se eu tivesse a chance, se eu fosse a polícia, eu o matava da pior maneira possível. A carne humana falando, da pior maneira possível. Porque eu sei, eu sou ser humano. E é terrível. Se eu fosse polícia, quando fosse buscar, eu matava ele. Esse desgraçado, mandava ele pro inferno direto. Aí agora vem. Muitos que eu vejo falando isso, sim, é nós seres humanos, que falam uma coisa dessa, que diz isso, porque é algo terrível, um desgraçado desse, no linguajar nosso humano, um carnal, a gente vê pegar um filho da gente e fazer algo desse, é abominável, meu Deus, é terrível, mas você tem que parar para analisar. Aí a gente diz isso com ele, você sabia que você pode, depois da sua morte, você partir para o mesmo lugar que ele? Aí a polícia, vamos dizer, a polícia vai, pega o cidadão, ele reagiu, a gente matou. Toma, miserável. No nosso linguajar, tome, desgraçado, teu esse infeliz. Não vai trazer a vida daquelas crianças, mas pelo menos você vai pro fogo. Muitos desses tem a sua esposa em casa e tem outra na rua. Uma, duas. Adúltero. A esposa com filhos em casa e você com outras na rua. Você na sua casa e com gatozinho de energia. Falei até no tempo desse um irmão que estava fazendo isso. Na igreja e tudo. E quando era de manhã o menino olhava. Aí ele pegava e puxava o gato de energia. O que é isso? Roubar. Você com a sua esposa em casa e com outras. O que é isso? Adultério. Não adultério. Aquele que diz que não mata também diz que não adultere. Aquele que diz que não adultere, não mate. Ou seja, Tiago diz, se você for transgressor de uns, se transgredir um ponto, é culpado de todos. Que assassino, que desgraçado você sendo adúltero. Que assassino, que desgraçado você fazendo gato de energia. Mas só presta assim, porque esse sistema rouba. É ladrão. É ladrão, ele rouba. Então tem que dar no mesmo troco. Você está se equiparando ao ladrão? Porque ele rouba, eu vou roubar. Ele está me roubando, agora eu também vou botar revólver no povo na rua e roubar. Que terrível. Aí morreu o infeliz, a qual você disse. Desgraçado. Ainda bem que a polícia matou esse estuprador demoníaco. Morreu. Aquele assaltante morreu. Passado anos depois, você se achando o máximo, perfeito, aí morre também. Morre sem Cristo. Morre no pecado. Com a esposa e outras. Vários casos de adultério por aí. Até filho fora tem. Aí morre. Quando abre os olhos, está no local de tormento. Não vou entrar no ponto agora em questão de linhas de teologia em relação a isso. Vou falar um ponto bíblico. Abre os olhos quando olha está no lugar de tormento. O que é que eu estou fazendo aqui? Se achava o perfeito. O que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Num fogo desse. Sendo julgado. Que fogo é esse? E aquele sofrimento, aquela agonia. Aí abre uma luz no fim do túnel. Você está aí pelos seus pecados. Você nunca aceitou a justiça e a justificação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Você julgou tanto assassinos e ladrões, mas você não olhou para a sua própria vida. Você era um adúltero. Deus diz, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não adorarás outros deuses, não cobiçarás nada do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem os bens do teu próximo. Tudo isso tu fez. Tu só não fez matar. Mas você roubou, você cobiçou. Tudo isso você fez durante toda a tua vida. E nunca se arrependeu dos seus pecados. Como aquele ali, ó. Quando você olha, está lá em sofrimento, aquele mesmo estrupador, molestador de crianças, que também não se arrependeu, foi para o juízo e você
anos depois morreu também e foi para o mesmo lugar dele. Que terrível! Você já parou para pensar nisso? A quem tanto você julga, a quem tanto você aponta, se ambos não chegar ao arrependimento, quando morrerem, você vai estar no mesmo local que ele. Você já parou para pensar nisso? E quando você abre os olhos, você está no mesmo local que ele. Você já parou para pensar nisso? Mas, meu Deus, não é justo. Justo. Não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás. Ele matou. Você estrupou. Você roubou. Você cobiçou a mulher do seu próximo e a pegou para si. Tudo isso você fez. O problema nosso, de muitos, é que acha que a vida só é reservada a esse plano. Minha gente, passa muito rápido. Ela passa muito rápido. A vida, ela passa rápido demais. Ontem eu era uma criança. Hoje eu já estou com essa idade. Já estou descendo na sepultura. Passa rápido. Agora, para onde eu vou? Aí, meu filho, não passa rápido não. É para todo sempre. Já parou para pensar nisso? A quem tanto você julga, a quem tanto você acusa. Um assassino desse, como um caso desse, ele morrer, partir. E você partir também. Tempos depois, quando abrir os olhos, está no mesmo local do tormento. Quando eu olhar, está lá o assassino, o ladrão de celular que matou o pai de família, que não chegou ao arrependimento, foi para lá. Esse molestador assassino. Aquele outro, estuprador de mulher. Aquele outro, está lá e você no mesmo fogo que ele, no mesmo juízo que ele. Você já parou para pensar nisso? Arrependa-se, irmão. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Você pensa o quê? Tolo, disse Jesus, se te pedir a tua alma hoje, o que é que tu tem preparados? O que é que você tem preparado para ela? Para onde é o teu caminho? Para onde você acha que vai? Se afaste do pecado. Não é este tipo de pregaçãozinha que se prega hoje. Jesus te ama. Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. É mesmo? Onde é que Jesus pregou assim? Arrependei-vos, era o ponto-chave, pois é chegado até vós o reino dos céus. Pentecostais, Shavuot, Pentecoste, Atos dos Apóstolos. Foi assim que Pedro pregou, foi? Jesus te ama, tem um plano maravilhoso na sua vida. Todos vocês serão salvos. Foi assim que ele disse? Arrependei-vos, aceite o Senhor e sejam batizados para a remissão de pecados. Este é o apelo. Arrependo-se. Este é o ponto. Pare para pensar, deixe de estar apontando os defeitos dos outros e os erros dos outros. Olhe primeiro para si, pare na frente do espelho e se autoavalie. Como eu posso estar julgando? Me oferecendo para tirar o cisco do olho do irmão, oferecendo-me, apontando o defeito dele e não olho que no meu há uma trave. Olha, eu não paro para olhar que os meus pecados, os meus defeitos são bem maiores do que ao dele. E se ambos hoje, eu e ele, morrer sem Cristo, vamos todos para o mesmo local de juízo. Aí eu entro no termo, na parte 5. Hipócrita. Aqui é no 7,5, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, tire primeiro, se policie, se conserte, se santifique. E então poderá examinar e tirar a palha do olho do seu irmão, não acusando, mas sim aconselhando. Irmão, eu te amo. Companheiro de trabalho, eu te amo. Eu quero o seu bem. Não é como os pregadores de hoje que não querem o teu bem. Nunca prega sobre isso. Apagou. Poucos pregam, mas a maioria não. Quer só se alimentar do teu pecado que tem nos bolsos. Eu te amo, eu quero o teu bem, por isso que eu estou te advertindo. Irmão, deixa esse caminho. Você sabe que se você morrer hoje, você sabe para onde vai. Arrepende-se do vosso pecado. Você está em adultério, tem a sua mulher fora, tem um amante, tem outro. Se você morrer, você vai para o inferno. Pode ter certeza disso. Se você morrer hoje, biblicamente, que se você não for, então a Bíblia está mentindo. Sem adultério, ladrão, roubador, falsificador, tem a sua esposa em casa, fazendo sua comidinha, sua roupazinha, você adulterando com ela, com outras fora. Se você partir hoje, sem Cristo, nessa situação, pode ter certeza, você vai para o juízo. É mentira, então eu vou rasgar a Bíblia e jogar fora. Porque é isso que o mestre diz. O mestre falou várias vezes. Hoje os pregadores não querem falar não.
Mas você lê o Evangelho? Constantemente o mestre falava: quem me aceitar será salvo. Quem não crê já está condenado. Fogo e enxofre, choro e ranger de dentes. O mestre falando. Como é que eu não vou advertir a você nisso? Chega aqui, voltando a dizer, voltando para o 7,5, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, se policie, se conserte, e então poderá examinar e tirar o cisco do olho do teu irmão, e pode aconselhá-lo a sair dessa situação. Para um outro ponto que eu quero trazer aí, a palavra hipócrita. A palavra hipócrita, ela é de origem grega. Ela é uma transcrição, a palavra hipócrita é uma transcrição do vocábulo grego hipócrites. E o que vem a ser? No início, naqueles tempos do mestre, essa palavra, ela era o quê? Ela era uma expressão usada, era atores. Era um ato de acordo com o papel que representava, ou seja, atores. Eles iam para o teatro e chegavam lá, eles atuavam com máscara, peças teatrais. E eles usavam máscara aqui, ó. E de acordo com os papéis que faziam, aí se diferenciavam as máscaras a qual usavam. Ou seja, pessoas que se escondiam atrás de uma máscara. Mas era para entreter, divertir. Era uma arte, era um teatro. A palavra hipócrita era isso. A etimologia dela, a origem dela era isso. Pessoas que se escondiam atrás de uma máscara. Mas eram atores de peças teatrais. Aí quando dizia hipócrita, hipócrites, o termo original. Aí já sabia, atores que, eita, relacionado a peças teatrais. Pessoas que se escondiam atrás de uma máscara. Né? Atores, peças teatrais. Peças de teatro, teatrais, pronto. Aí se escondiam atrás da máscara e aqui atuavam, aqui, ó. Era isso. Só lá pro século XIV que quando chegou ao Brasil esse termo, aí ele já mudou um pouco o sentido. São Jerônimo, lá por volta do século XIV, São Jerônimo foi um dos primeiros a usar este termo. Agora já fazendo isso, usando, aplicando ele como um termo. O falso bom cristão, o devoto fingido, ou seja, ela já pegou uma conotação, negativa, ou seja, uma pessoa que se esconde por trás de um ato, de uma máscara, um ator, julga os outros, aponta os outros como o carrasco, como coisa ruim, e uma aparência de santo, mas por trás é uma desgraça. Eu acuso o outro, eu falo do outro, mas por trás eu sou 10 vezes pior de quem eu acuso. Olha só ao que o mestre fala nesse momento. Hipócrita. Não se esconda atrás de uma máscara. Não se esconda atrás de uma aparência. Não julgue aquele. Olhe para si, pare e olhe. Eu não sou perfeito. Você se incomoda. Eu entendo que tem defeito de outras pessoas que é terrível. Eu entendo que tem pecados de outras pessoas, defeito de outras pessoas que é terrível, é incômodo. Aí eu não gosto nem de estar perto às vezes, eu entendo. Mas eu tenho que parar e me olhar. E os meus defeitos? Sei que não é fácil, mas peça ajuda ao Senhor. E os meus defeitos? E os meus? Incomoda outras pessoas também. E aí? O que temos que fazer é nos arrepender, nos compreender, nos entender. Somos falhos e pecadores e carecemos da glória do Senhor. Porque todos nós fomos destituídos da glória. Todos nós somos carentes de misericórdia de Deus. E não podemos estar dessa forma. Entendo, compreendo. A pessoa tem um filho, como eu falei no caso, e um cidadão ou uma familiar perder é terrível. A carne nossa humana só pede justiça, vingança de sangue. Eu entendo. Sou ser humano. Mas eu tenho que parar e refletir. Será que eu não sou igual àquele cidadão? Não no mesmo ato, mas em ato de pecado também. Eu não mato, mas eu roubo, eu adultero. Será que não? Cobiço a mulher do meu vizinho. Será que não? Tenho que ter muito cuidado, senão eu vou para o mesmo lugar que aquele cidadão, se eu não me arrepender, ou se ele não chegar ao arrependimento. Pensem nisso, irmão. Pensem nisso. E essa reflexão que eu quero trazer e deixar para nós hoje.
Busque o Senhor, arrependa-se dos vossos pecados, olhe para si, se policie. Quais os meus defeitos? Quais os meus pecados? Senhor, me cure desta situação. Cuidado, porque você acusa aquele, você fala daquele, mas você não sabe a situação. Você não sabe por que ele está assim, por que ele age assim. Por quê? Não, será que não tem um motivo para isso? Pense, se olhe, se policie primeiro, para depois estar acusando os outros. Olhe para si, você não é perfeito. Todos nós, e principalmente para você, irmão de igreja, que está falando dos outros dentro da igreja e dos outros da rua. Ore por ele. E para você do mundo, busque o Senhor. Ele está de braços abertos para te aceitar. Fica aí o alerta. Que o amor de Deus e a paz de Jesus Cristo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém.